Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma opção de alça de crochê para a gente colocar em nossas bolsas. Aqui é uma alça onde você vai conseguir deixar ela estruturada sem precisar colocar nada aqui dentro, né? É uma alça super fácil de fazer, prática, tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje eu trouxe o modelo dessa alça e depois já vou trazer também aqui no canal, já vai estar disponível o passo a passo dessa bolsa para a gente poder utilizar a alça que a gente vai aprender hoje. Agora eu vou mostrar para você o fio que a gente vai trabalhar, que é esse aqui, o fio de poliéster de 5 milímetros para fazer essa alça. E eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros. Para fazer um detalhe de acabamento, também vou precisar de uma agulha mais fininha. Aqui eu vou utilizar a 4,5, mas você utiliza a que melhor adaptar no seu ponto que você achar que fique melhor. Precisar também de marcadores, uma agulha de tapeceiro para a gente poder fazer os arremates e fita métrica para você poder medir e fazer a sua alça do tamanho que você deseja. A gente vai começar fazendo 50 centímetros de correntinha. Então, aqui a gente começa, esse primeiro aqui eu não vou contar, vou apertar aqui. E agora, eu vou começar, a partir de agora, contar essas correntinhas. Então, fiz a primeira, a segunda e até chegar num tamanho de 50 centímetros. Já terminei, então, aqui de fazer os meus 50 centímetros. Para fazer esses 50 centímetros, para medir, eu vou dar uma leve esticada, porque esse fio, ele dá uma esticadinha, ele tem um pouco de elasticidade. E aí, então, eu já dou uma esticadinha, porque quando eu colocar os pontos baixos aqui, ele também vai crescer um pouquinho. Se eu fizer 50 centímetros sem dar essa esticada, a alça vai passar do tamanho que eu desejo. Então, eu vim aqui, fiz 50 centímetros, mas para dar os 50 centímetros, ó, eu dei essa leve, ó, tão vendo, ó? Se eu não esticar, ele vai ficar aqui por volta de 41, 42. Aí, esticando ele aqui, ó, é que vai ficar com 50 centímetros. Essa é a minha intenção, porque eu vou colocar pontos baixos e ainda vou crescer mais essa bolsa. Agora, feito isso... e aqui também ficou com 50 correntinhas, né? Mas isso aí vai depender da tensão, do ponto de cada um e do tipo de fio que vocês estiverem utilizando. Aí, agora, eu vou fazer mais uma aqui, para poder virar o meu trabalho. E vou voltar fazendo pontos baixos, pegando aqui na alcinha do avesso do ponto. Então, venho aqui, ó, faço o meu ponto baixo. E vou colocando o ponto baixo, pegando aqui a alcinha do avesso do ponto por toda a volta. Pego aqui, ó, na alcinha do avesso do ponto, porque eu quero que essa parte das correntinhas fiquem aqui expostas. Vou fazer assim até chegar ao final aqui das correntinhas que eu acabei de fazer. Cheguei, então, aqui para fazer o meu último ponto baixo. Então, venho aqui, ó, e faço o meu último ponto baixo. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho que ficou aqui depois de colocado os pontos baixos. Então, aqui, ó, ela já ficou num tamanho de 48 centímetros, né? Sem esticar, ela já ficou num tamanho de 48 centímetros com os pontos baixos. Só que a gente ainda vai aumentar. Então, do jeito que eu terminei aqui, ó, de colocar meu último ponto baixo, eu vou vir aqui e vou fazer a minha quina. Então, aqui eu já tenho um ponto. Deixa eu colocar aqui um marcador nesse primeiro ponto aqui da quina. Aí, aqui eu já tenho um ponto, eu venho no mesmo lugar, faço mais um.
E no mesmo lugar, faço o terceiro ponto. E aí, venho e também coloco um marcador. Agora, eu vou vir aqui nessa volta que eu acabei de fazer e vou preencher também de pontos baixos. Aqui tá aquele nozinho que a gente começou, eu já vou deixar ele aqui, ó, pra me poder ir escondendo. E o primeiro ponto baixo que eu vou fazer é aqui, ó. Não confunda, não coloque mais ponto aqui, não. Então, do jeito que tá aqui, ó, eu venho e faço o meu primeiro ponto baixo e já vou escondendo esse fio. A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo que tem aqui nessa lateral. Essa pontinha aqui, quando você perceber que já tá bem seguro, ó, como é o caso daqui, aí você já pode deixar ela aqui pra trás, porque depois você só corta e queima essa pontinha. E segue fazendo aqui os seus pontos baixos. Ó, cheguei aqui, então, esse bem daqui foi o meu primeiro ponto que a gente começou, então, a gente pode até colocar aqui, ó, esse bem daqui, ó. Então, nessa cabecinha aqui, eu já vou colocar um marcador, porque aqui eu vou sinalizar a quina aqui desse trabalho. Então, aqui desse lado eu coloquei 3 pontos, nesse lado também eu vou colocar 3 pontos. Então, já tenho um. Venho, coloco mais outro ponto. E o terceiro ponto, a gente vai fazer apenas levando essa laçadinha aqui pra trás, onde tá esse marcador. Você coloca a sua agulha aqui de trás pra frente, leva lá pra trás. E o terceiro ponto vai ser apenas essa laçadinha. Como não vai ser uma base, é uma alça que a gente vai trabalhar em pontos baixos centrados, então, essa laçadinha que foi levada lá pra trás já formou aqui uma cabeça que a gente vai contar como ponto. Então, aqui ficou 1, 2, 3. E aí, eu também coloco aqui um marcador. Sempre quando a gente for trabalhar com aumentos em quinas, é bem importante você marcar para não se confundir, não errar aqui no local onde a gente vai fazer os aumentos. Então, levei lá para trás, venho aqui com minha agulha por baixo da laçada que eu levei lá para trás e já pego a cabecinha, ó, dessa laçada e coloco dentro da agulha. Regulo aqui e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou começar a fazer o aumento. Fiz um, vou fazer mais um. Aqui onde tá esse marcador, vou tirar e também vou fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo espaço de base. Então, fiz um, mais outro. E aí, eu marco nesse aqui que eu acabei de terminar. Agora, nos demais pontos baixos que tem aqui, a gente vai só repetir. Vamos colocar um ponto baixo para cada ponto baixo que tem aqui na carreira anterior, até chegar ao outro lado. Já vou chegando aqui, onde tá aqueles marcadores que eu deixei. E aqui eu vou, ó, aqui eu vou fazer também a minha carreira de aumento. Então, aqui nesse primeiro marcador que tem aqui, eu vou tirar e vou colocar aqui, ó, já coloco aqui o marcador e 2 pontos no mesmo espaço. Aqui no ponto do meio, eu venho aqui, coloco um,
e 2 pontos. Aqui no meu último ponto da quina, também faço aumento. Coloco um ponto baixo, no mesmo espaço, outro ponto baixo. E coloco aqui a minha quina, ou o meu pegador. Agora, é só voltar fazendo pontos baixos até onde tá ali o marcador que a gente deixou. Ó, já cheguei aqui onde tá o meu marcador, e aqui a gente começou uma carreira de aumento, né? Começamos bem naquele ponto do meio onde a gente tinha finalizado, fiz 1, 2, só que eu preciso fazer o meu último ponto de aumento aqui para finalizar essa quina. Então, tiro aqui o marcador, faço 1... e faço 2 pontos. E para finalizar, é só levar essa alcinha aqui para trás. Só que nesse momento aqui, eu já vou parar, já vou deixar a minha alça com essa largura aqui mesmo, vai ser o suficiente, isso vai depender do tamanho da bolsa de vocês. Para essa bolsa aqui, que eu vou querer colocar essa alça, eu vou querer apenas esse tamanho aqui, porque vai ser o suficiente e vai ficar bem proporcional para ela. Então, não vou mais crescer para ela não ficar mais larga, né? E não ficar desproporcional. Então, eu só vou fazer até aqui essa quantidade de carreiras mesmo. Então, eu venho aqui e já posso cortar aqui o fio. Vou cortar aqui o fio. E para finalizar, ó, aqui tá os marcadores na quina, você já pode tirar, porque a gente não vai continuar a crescer. Se você quisesse maior, aí teria que fazer os aumentos. Mas esse tamanho aqui, eu acho um tamanho bem razoável para essas alças de ombro. Então, venho aqui, ó, do jeito que eu cortei o fio, vou puxar ele. Vou vir aqui com a agulha de tapeceiro. Vou fazer a cabecinha desse ponto aqui que não tem, ó. Ele não tem ponto, então, vou colocar aqui minha agulha de baixo pra cima. Ó, de baixo pra cima, e vou voltar no mesmo lugar onde eu saí. Assim, eu termino e finalizo aqui essa quina, deixando todos com a cabecinha de ponto. E aqui atrás, eu vou esconder esse fio. Já trouxe aqui um determinado espaço, aí antes de cortar o fio, eu vou passar ele mais aqui pro meio da bolsa, ou meio da alça, e eu vou aqui dar um nozinho para esse ponto aqui ficar bem arrematado e não ter perigo de se soltar, ó. Dei um nó. Ele já tá dado um nozinho, aí passo por entre mais alguns pontinhos. E agora, eu queimo esse fio. Finalizado aqui os arremates, aí eu vou só medir o tamanho que eu vou querer do detalhe da alça. Como eu falei pra vocês, ó, aqui tá a bolsa. Eu quero que ele fique mais ou menos aqui, ó. Então, nesse tamanho aqui, eu tenho 5 centímetros. Eu vou deixar 5 centímetros, que é mais ou menos bem aqui, ó, nessa cabecinha aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. Vou deixar 14 pontos aqui nessa quina, pra ficar nessa mesma altura, ó. E do mesmo jeito também vou fazer aqui, ó, do lado do direito. Então, vim aqui e fiz a marcação das minhas alças, ó,
regula aqui, ó, para esses pontos ficarem na mesma altura, tanto de um lado como do outro, deixando aqui 14 pontos nessa quinazinha e 14 pontos do outro lado. Aí, agora, eu vou vir aqui e vou fazer um acabamento bem aqui no centro, para quando a gente costurar essas laterais, ficar assim mais destacado e ficar mais bonito. E aí, a gente vai fazer uma carreira em pontos baixíssimos. Bem aqui, bem no centro ali, onde a gente fez a quina, a gente coloca aqui a agulha no meio, pega o fio, deixando uma pontinha para depois poder fazer o arremate. E aí, vai vir fazendo ponto baixíssimo aqui, ó, passando, tem esse aqui bem no meio, aí você coloca aqui sua agulha e faz um ponto baixíssimo. Esse primeiro aqui, depois a gente regula ele. E vai andando, fazendo esses pontos baixíssimos, sempre no espaço que a gente deixou aqui, ó, entre os pontos que a gente fez. A gente vai passar a agulha aqui, ó, você vai ver os buraquinhos, vai ter um ponto do lado, um ponto do outro, um ponto do lado, um ponto do outro. É aqui onde você vai colocar a sua agulha, para não fazer ponto nem a mais e nem a menos. Aí, a gente vem andando, fazendo esses pontos baixíssimos. Vai ficando assim, ó. Vamos fazer assim até chegar ao outro lado. Ó, já vou chegando aqui, bem no finalzinho, né, do meio aqui dessa alça. Olha aqui como dá uma vida nessa alça, deixa ela ainda mais bonita e mais durinha, mais estruturada. Aí, agora, venho, vou cortar aqui esse fio. E vou puxar ele aqui, ó. Puxo ele. Com a agulha de arremate, ó, eu vou levar essa pontinha aqui pra dentro, ó. Levo assim pra dentro. E agora, aqui por dentro, eu vou esconder e selar essa pontinha. Então, aqui eu já tô com os meus marcadores e eu vou pegar aqui eu medi 1,5 m de fio pra gente poder fazer essa costura. Venho aqui e vou unir essas duas partes. Aí, vou vir aqui, ó, nesse lugarzinho onde eu coloquei o marcador, eu vou vir e vou colocar a minha agulha aqui, ó, de dentro pra fora. De dentro pra fora. E vou deixar aqui uma pontinha pra mim poder fazer o arremate final. Então, coloquei aqui de dentro pra fora, aí eu vou vir aqui, ó, vou colocar agora essa agulha e vou passar aqui por debaixo, ó, de um ponto e por baixo do outro ponto, ó. Pra ficar essa costura aqui na lateral. Pra ficar assim essa costura, e agora a gente sempre vai fazer assim, ó, passando a agulha por debaixo dessa correntinha e por debaixo da outra correntinha, uma de cada lado. Uma de cada lado para ir poder costurando assim a alça. Até ali o final, sempre de 2 em 2.
Cheguei aqui, então, ó, no último ponto, antes dos marcadores, aí eu vou vir aqui, ó, volto também e vou passar só por dentro dessa alcinha que tá bem aqui com esse marcador. E também vou passar aqui no avesso do ponto, ó. Saio bem aqui pra poder finalizar e fazer o arremate. E o arremate, como essa parte vai ficar pra dentro da bolsa, a gente só vai esconder esse fio e selar. Ó, tá selado. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui, ó, nessa outra lateral. Do jeito que o fio tá aqui por dentro, vamos passar aqui e selar a pontinha. Selei, então, aqui, fiz o arremate. Agora, você vem e modela aqui a sua alça, para que ela fique aqui com essas correntinhas bem no centro. E também ajeita aqui essas pontinhas, ó, que ela vai ficar assim. O acabamento ficou assim, por dentro, e você vai deixar essa partezinha de correntinhas aqui pro lado de fora. Agora, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ela ficou. Ela ficou medindo 50 centímetros. 50 centímetros, né, de comprimento. E agora, do jeito que tá aqui, no próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês como pregar ela na bolsa. Vou trazer um tutorial de uma bolsa sacola bem bonita pra vocês fazerem e já poder utilizar essa alça na peça de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal. Se tiver gostado, deixa o seu gostei, que isso vai ajudar muito o crescimento do canal. Conto com vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!